A LGPD é a Lei Geral de Proteção de Dados, né? A Lei 13.709, que foi sancionada em 14 de agosto de 2018. Mas ela teve uma vacatio legis, que para quem não é da área de direito, é o período que leva para ela começar a entrar em vigor, né? De 2 anos. Então, ela começou realmente a valer em 2020, em setembro de 2020. E quando ela começou a valer, a parte de sanções e de penalidades que poderiam ser impostas pela NPD, ela ainda ficou com um período ali ainda de suspensão, e só em agosto de 2021 foi que ela começou, essa parte começou a valer. Então, em sua plenitude, a LGPD começou a valer em agosto de 2021, mas ela já tinha efeitos e já tinha força para obrigar as pessoas a estarem em conformidade com ela desde 2020. E qual é o objetivo dessa lei? Para que ela existe? A lei ela tem o objetivo de ajudar, né, de cuidar, proteger os dados pessoais dos titulares de dados, que somos todos nós, pessoas naturais, pessoas físicas, né? Então, todo ser humano é uma pessoa física, uma pessoa natural, e é o proprietário, o dono dos dados que lhe identificam. Então, quando a gente fala de uma foto, do endereço, do nome, do telefone, é, da, do e-mail, todos esses são dados que identificam uma pessoa, então eles são considerados dados pessoais. A gente vai falar mais ao longo das aulas sobre o que é dado pessoal, vai explicar alguns tipos de dados que existem também, mas inicialmente é importante trazer que a ideia fundamental dessa lei é trazer regras para que as pessoas possam, de fato, exercer o seu poder como titulares de dados, e que essas pessoas elas possam escolher como elas fazem, como elas podem decidir como os dados delas vão ser tratados. Então, elas têm que ter esse conhecimento. E aí, por que isso, né? Por que essa preocupação repentina com os dados pessoais? Surgiu do nada? Não, não surgiu do nada. Por que essa lei foi criada? É a segunda pergunta que a gente traz. Essa lei ela foi criada principalmente para atender uma corrente, uma demanda, uma necessidade que surgiu ao longo dos anos e veio movimentando todo mundo. Então, em 2018 foi sancionada a LGPD, foi exatamente no mesmo ano que começou a vigorar, né, a valer a lei de proteção de dados lá na Europa, na União Europeia. Então, a gente percebe que a LGPD foi bastante inspirada nesse regulamento europeu, que é o GDPR, que em português é Regulamento Geral de Proteção de Dados, e a LGPD foi inspirada nesse regulamento por alguns motivos, né? Primeiro motivo é que eles foram pioneiros nesse sentido de criar uma lei que traz esse regramento e essas exigências para proteção de dados, e a gente precisava ter um amparo, um nível de proteção de dados parecido com o deles para conseguir manter relações comerciais com a União Europeia. Então, fazia todo sentido a gente se amparar e a gente se inspirar nesse regulamento. Ela foi criada, né, a LGPD foi criada não só para atender esses anseios comerciais, né, de negociação com a União Europeia, mas também para atender uma necessidade de privacidade, né, de manutenção da privacidade, com a globalização, a digitalização e esse acesso informatizado a tantos dados, se tornou comum, né, que as empresas começassem a pedir dados de forma desenfreada, sem nenhum motivo aparente. Começou como se acumular o máximo de dados possíveis fosse uma estratégia comercial para essas empresas, e aí os dados eles começaram a ser de fato comercializados. Aí a gente consegue ver grandes empresas que trabalham com dados pessoais começaram a vender essas informações para outras empresas que tinham interesse nisso. Então a gente via comercialização de dados para fins de marketing, para fins de venda de fato de produtos e serviços, seja por exemplo, farmácia com plano de saúde, é, venda de bancos de e-mail marketing. Então, assim, a gente começou a ver uma comercialização dos dados, onde as empresas ganhavam dinheiro
com os dados das pessoas e as pessoas não tinham mais controle do que era feito com os dados dela, para que eles eram coletados, para onde ia, com quem era compartilhado. Então, foi perdendo o controle, né? As pessoas foram perdendo o controle do destino dos seus dados. E acabou que a gente se acostumou com aquela ideia de almoço grátis, mas a gente sabe que não tem almoço grátis. Então, toda vez que a gente vai fazer, vai comprar um produto ou contratar um serviço, o pessoal acabava pedindo um monte de informação. Muitas delas não tinham nem necessidade para aquele serviço ou para aquele produto que a gente estava comprando, mas a ideia de acumular o máximo de dados possíveis, porque as empresas se sentiam donas desses dados, justificava isso, e a gente acabava sem entender por que e para que os nossos dados estavam sendo utilizados por essas empresas. Então, essa necessidade de pôr um freio, né, nessa prática e estabelecer limites, de fato, e estipular que o dono do dado é a pessoa, né, é o titular de dados. A lei traz aqui o personagem titular de dados como a pessoa natural que é proprietária, né, que é dona daqueles dados que a identificam. Então, pensando nesse sentido, essa lei ela vem para trazer de volta o poder ao titular de dados, né? Dizer, olha, os dados são seus, é você quem decide se vai dar ou não, é você que decide, escolhe o que é que pode ser feito com ele ou não. Então, esse controle, essa organização, ela veio através da lei. Por isso que ela é tão importante. E aí que é importante a gente levar em consideração que o que essa lei busca é trazer essa possibilidade, né, essa garantia de que nós tenhamos nossa privacidade preservada, nós tenhamos a nossa liberdade para o nosso desenvolvimento pessoal. Então, é muito importante que a gente consiga entender que ela é de extrema importância no cenário comercial, mas também no nosso cenário social, para desenvolvimento de cada pessoa, de cada ser humano. Então, esse é o motivo, esses são alguns dos motivos pelos quais ela foi criada e por que ela é tão importante, né? E aí, vamos começar. A quem se aplica a LGPD? A LGPD, ela se aplica a toda pessoa jurídica de direito público ou privado e a pessoas físicas que trabalham, que atuam e tratam dados com finalidade econômica. Então, aqui é importante ressaltar que se a gente estiver falando de uma situação que não envolva uma atividade econômica, envolvam, por exemplo, dados pessoais, mas não envolvam atividade econômica e não seja relacionado a um CNPJ, né, não seja uma pessoa jurídica, nesse caso, não se aplica a LGPD, não necessariamente se aplica a LGPD, porque ela tem esse escopo, né, essa ideia inicial de proteger os dados quando tem essa finalidade econômica ou quando se trata de uma pessoa jurídica tratando dados. E aí, quem é que ela protege? Como eu já adiantei para vocês, ela protege os titulares de dados, que somos todos nós, pessoas físicas, né, pessoas naturais, que tem lá o seu CPF e vive sua vida e sua individualidade e tem o interesse de preservar a própria privacidade e desenvolver sua personalidade, enfim, tudo aquilo que a Constituição nos garante. Então, a ideia da LGPD é justamente essa, é trazer essa proteção para nós, titulares, e garantir que as empresas tratem, e aqui quando eu falo empresas, eu falo no geral, tanto pessoas jurídicas, né, quanto órgãos do governo, quanto pessoas físicas que atuam, que exercem uma atividade econômica que inclui tratamento de dados. E aí, essa lei ela vem justamente para nos trazer esse amparo, né, de que nossos dados vão ser tratados por essas pessoas, né, jurídicas e físicas, enfim, mas com responsabilidade, com atendimento a princípios, com cuidado, com preocupação com a segurança e a inviolabilidade dos nossos dados. Então, tudo isso a lei traz muito claro sobre essa necessidade de proteção, de adoção de medidas técnicas, administrativas e jurídicas para diminuir o máximo possível todos os riscos que possam expor, né,
os nossos dados e, consequentemente, nós mesmos.